Ao vivo e em cores. Vamos lá. Estou aqui pronta para essa super live. Olá, Bela. Olá, boa noite, Rodrigo, Otávio, sejam bem-vindos. Bem-vinda. Ana Paula. Olá. Vamos lá esperar a nossa convidada super especial de hoje, a nossa Rafaela, que vai falar pra gente sobre o universo masculino. Olha que bacana, né? Ela que é uma psicanalista junguiana apaixonada por Jung, vai trazer para nós aí, eu acho que ela vai falar sobre os arquétipos aí do masculino. Então vamos só aguardar ela chegar. Vocês estão bem aí do outro lado? Como é que estão todos? Eu desejo que todos estejam bem aí nesse lockdown, né? Todo mundo mais quietinho aí em casa, pelo menos a maioria de nós. Vamos torcer que tudo isso passe e se regularize. Vamos lá esperar. Opa! Oi, Rafa! Chegou! Vou te chamar, tá? Sua bonita. Vamos lá. É já que você vai aparecer. Oiê! Oi! Tudo bom? Tudo bom? Deixa eu só me ajustando aqui. Fica Tá me ouvindo tranquila. bem? Tá me Tô te ouvindo bem? ouvindo. Tô te ouvindo. Tô. Como Tá tudo está bem? você? Eu tô ótima. E você? Tudo bem, né? Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, que a gente fica ajustando aqui para ficar tudo ok. Tudo Tá? bem, né? Essa questão aí Perfeito. de corona, né? Ah, uma amiga Pois minha é. entrou. Estamos a postos no ar, no Brasil e no mundo, né? Porque tem uma galera aí de fora que quer entrar também. Ó, Então, maravilha. Sejam todas bem-vindos, né? Pra gente compreender aí esse universo masculino, né? pois é, você já andou recebendo várias pessoas aí. Eu estava assistindo esses dias no YouTube o Paulo falando com o Jacques sobre o masculino, né? Sobre essa visão do pai e tal. Então, né? Mas você me dirige, eu não sei, né? Tanta coisa que a gente pode falar sobre o masculino, né? As pessoas acham que Pois só se é. fala sobre o feminino. E E eu queria falar contigo acerca de uma percepção que eu tive, né, um dia desses. E, inclusive, eu fiz até um flyerzinho, escrevi um texto, mas aí eu nem postei, porque aí o meu marido falou assim, amor, isso pode ser polêmico e não sei o quê, e aí eu fiquei ali retraída, não falei nada, mas a frase que me veio foi o seguinte, que o homem, ele também, de certa maneira, ele é uma vítima do patriarcado. Isso faz sentido para você? sim, claro, era um dos temas que a gente ia falar hoje, mas já vamos começar falando, né? Em tempos de feminismo e tal, claro que o feminino sempre foi, durante muito tempo, subjugado, o patriarcado muito violento, mas o patriarcado violentou muitos homens. Tanto, eu vou dizer, se as pessoas não concordam, mas é a visão que eu tenho dentro de tantos estudos, eu acho que é um percentual muito próximo do feminino. Por quê? Porque aonde é que o patriarcado tirou dos homens a possibilidade de colocar as emoções para fora, né? De chorar, de se emocionar. Então, essa parte da ânima, daqui a pouco a gente vai falar, mas essa porção, né, interna dos homens que tem a ver com o feminino. Oi, não posso responder agora, né? Pode responder, que eu estou só colocando aqui o nome da nossa live para fixar, porque quem for entrando já sabe do que a gente está falando. Tá, do universo masculino, né? Mas eu vou falando oi Sim. pro povo aí na tela, que eu não vou escrever, não, gente, porque eu me bagunço aí nas ideias, Não, né? pode ficar tranquila. Eu que escrevi aqui só porque quando alguém entrar vai ver aqui o universo Já masculino, sabe, né? Então a gente tá? fala assim, essa questão assim, que o menino desde pequeno é dito assim, menino, não chora. Eu já até coloquei uns posts aí no meu
Instagram meio que provocando, né? Menino não chora, se você chorar, você é mulherzinha, menino não pode escolher. E eu tenho quilhões de histórias para contar para vocês, mas muito rapidinha, tive uns anos atrás uma paciente com as crianças pequenas e o menino dela tinha 7, 8 anos e escolheu um brinquedo cor-de-rosa, pink, não era nem rosa, era pink. Era alguma coisa de videogame, um personagem, que eu não lembro o nome, e tudo bem, ela comprou na loja, e aí ele quis levar para a escola, antes até de levar para a escola, porque era um boneco da moda tal. Quando chegaram em casa, ele falou assim: mamãe, o que será que o papai vai achar do meu brinquedo? Não, filho, tudo bem, porque também na cabeça dela estava tudo muito combinado com o marido, né? Então ela disse que deu uma pressão assim no peito dela, porque ela nunca tinha parado para pensar a percepção que o filho tinha. Do pai, que também foi criado dentro do machismo, do pai também que dizia bicicleta, videogame, tantas coisas, mas rosa não é dos meninos. E ela não tinha se percebido disso, porque na cabeça dela estava tudo ok. Tem 2 meninos, não tinha uma menina até na casa. E aí esse menino ficou numa angústia o dia todo, e ela também captou a angústia do filho, com muito receio. Daí ela nos contentou, ela escreveu para o marido durante o dia, numa reunião importante lá que ele estava, e não era para ele dar show, nem fazer escândalo, nada, que ele conversasse com ela antes. Então, eu lembrei agora, a gente falando disso, quanto isso é forte. Claro, a gente compara um feminismo tão violentador, e uma das coisas, eu atendo muitos homens no consultório, uma das coisas que eu sempre digo, sem querer fazer apologia à violência doméstica de forma nenhuma, mas há uma grande provocação do feminino. Não em tudo, tá? Mas a mulher vai levar para o relacionamento, o casamento, seja onde for, também a violência que ela internalizou da relação papai, mamãe, família, sociedade, né? Então, como esses homens já têm um estigma, estereótipo da violência, muitas vezes a violência é do feminino para o masculino. De N formas, né? Eu sempre falo assim que os homens têm a violência bruta, mas a mulher tem a violência na língua, né? Com as palavras, com o comportamento. Então, se a gente for pensar, estamos todos no mesmo balaio, né, Maria? Eu vejo um despertar muito grande do feminino, cada vez mais. A gente tem muito mais acesso. A mulher é polvo, né? Nós somos polvos. Então, a mulher, ela busca ajuda, ela vai atrás, ela conversa com a comadre, com a amiga, ela se vira, né? A gente tem essa potência muito forte. Os homens não falam, não mesmo. Não, não Eu até falam. brinco muito, porque eu falo assim, o cara um dia estava lá meio puto, louco, tal, daí ele chama um amigo, vai pro boteco, estão lá tomando umas biritas, aí ele conta alguma história, ou de relacionamento conjugal, ou problema no trabalho, sei lá, ele se abre com um amigo e ficam por ali e tal. Passado um tempo, esse amigo liga, telefone, cara, e aquele assunto lá? Qual? Aquele lá que você estava enroscado com aquela mulher? Ele não, ele fala assim, já era, e muda a conversa, porque não se fala muito de emoção, né? Há um rompante, então, muitas das emoções dos homens estão na violência. No choro, o choro contido, o choro não falado. Então, quando a gente fala assim, qual é o olhar do nosso feminino sobre o masculino, a gente também precisa ir aprendendo, e a maioria de nós não sabe, eu brinco muito que eu falo, ninguém precisa ser psicólogo, mas você pode praticar no autoconhecimento. Quando a mulher entender que dentro daquele homem habita uma porção feminina, e dentro de nós, mulheres, habita uma porção masculina. Quer ver um exemplo que eu sempre dou? A gente só pare, põe filho para fora da barriga, quem pariu sabe disso, seja de que forma, porque a gente tem essa porção masculina que ajuda a ter potência e competência na hora. Estou dando exemplo do parto, assim, que é uma coisa muito forte, né? Porque se a gente fosse tomada pelas emoções, essa parte feminina nossa, a gente não fazia. Eu até brinco que eu falo que a gente deixava o filho protegido dentro da barriga. A gente quer comer de volta, né? Engolir de volta para proteger. Pois é, se a gente fosse tomada por
Fora que a gente é uma usina de hormônios, né? Eu brinco muito. Os homens têm, então nós temos foco, direção, objetividade, porque a gente tem essa porção masculina. Como a gente está falando dos homens, os homens têm a porção feminina. Então, pensa que essa energia, a gente está falando de energia, né? Jung, né, o nosso grande mestre, que deu a nomenclatura, né, de ânima, de ânimos, essa porção feminina, que é a porção da sensibilidade, da amorosidade, de várias coisas que o homem, da sensibilidade, do choro, da angústia, pensa que a gente nasce com isso, o homem nasce com isso. E que a gente faz lá na infância? Tira. Porque menino não chora, menino não gosta de rosa, menino não pode Brincar gritar, de boneca. não pode brincar de boneca, não pode fazer absolutamente nada. Só que a gente vai dizendo assim, esses meninos também nasceram numa família que também carrega esse machismo, que também vem vindo lá de trás a própria criação, né? Eu tenho um irmão só, né? Nós somos em 5. O meu pai, nordestino, né? Daqueles porreta e tal, ele falava assim: meu filho não é viado. Você não vai lavar louça, não vai aprender a fazer nada, que já tem 5 mulheres, nós 4, mais a minha mãe. Você não vai fazer nada. Imagina, né? Com a peixeira na mão dizendo que não podia. Então a gente Eu sei como é. Né? A gente está falando do norte, do nordeste, mas privilegiamos várias famílias, tem em tudo. E aí a gente vai falando assim que onde é que esses homens estão? Aonde é que está a sensibilidade desse masculino? Onde é que está a potência? Então, assim, os homens foram criados e formados para o trabalho, para a vida, para a produção, para organizar a família e tudo mais. E essa porção que é a da sensibilidade, então eu ouço muito assim das pessoas, mas ele não olha igual para as crianças, só eu que olho. Eu sempre falo assim, o homem é o que desconstrói. Né? A mãe fica lá, põe roupa, touca, não sei o que lá na criança, aí o pai segura de qualquer jeito, leva para o parque, tira. Daqui a pouco a mulher está lá gritando, você não fica, esse menino vai ficar doente, porque o homem é objetivo. Não quer dizer que ele não ama. Às vezes ele ama de forma bruta, né? Que tem se a gente tem uma usina de hormônios que a gente fica tudo histérica, louca, ensandecida, o homem tem foco, objetividade, mas a sensibilidade dele é diferente da nossa, né? Interessante, então, Rafa. Um tempo muito complicado. Diga. Você foi falando aí, eu lembrei de uma música do Gonzaguinha, que ele diz assim: guerreiro também chora, menina morena, também deseja o colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de doce. Então, assim, é uma música que eu sempre, quando eu ouço essa música, eu olho assim, porque os homens da minha família, né, são todos nordestinos. Nós somos 3 mulheres e 6 homens. E assim, eu casei com um nordestino, com um maranhense que tá aí dando boa noite na live, né? Diz que tá dirigindo e ouvindo, né? Maranhense. Pois é. Então eu fui criada nesse núcleo, né, de homens nordestinos que não pode chorar, não pode lavar prato, porque se ajudar a mulher barriga branca, se andar lá no Nordeste era assim, se a mulher fosse no bar, na bodega, chamar o marido, acabou a vida do homem ali. Era um problema sério. E eu me esqueci disso e fui lá visitar com meu marido, e meu marido foi lá na bodega. E aí eu tinha combinado com ele de irmos visitar um pessoal, né? Quando a gente chega no interior, todo mundo quer receber uma visita. Então a gente tinha combinado uma visita, só que ele estava lá na bodega. Aí eu pensei, né? Bom, eu vou passar na bodega, vou chamá-lo e a gente vai juntos fazer o combinado. Aí eu cheguei lá, menina, quando eu fui chegando, os homens que estavam na bodega, e isso há 2 anos atrás, foram tudo arregalando os olhos, né? Uai, a mulher dele tá aqui. Menina, quando eu cheguei lá, esse meu marido que tá aí dentro, ele não me deixa mentir sozinho. Ele olhou pra mim e falou assim, uai, amor, o que foi? Eu falei, uai, a gente não tinha combinado? Aí ele falou assim, aí os caras lá, tudo assim, eita, a mulher veio buscar ele, a mulher veio buscar.
Aí ele olhou para mim Pau e falou assim, mandado, né? barriga branca, barriga branca. Aí ele falou assim, amor, vá na frente, me espere lá no meio daquele campo, porque eu não posso sair daqui com você. Então, olha que coisa linda que você está falando. Cadê a moral? Olha o julgamento para esse homem. Ele não pode nem dizer, mas a minha prenda veio comigo e a minha mulher, não. Ele tem que ferver como machismo lá, né? Porque a mulher está mandando nele. Então, até essas emoções que você tem que se encaixar naquele modelo. E o que foi acontecendo? Os homens foram emudecendo. Foram emudecendo. E E isso eu criando estou uma te falando. casca, né? E eu estou te falando de psique masculina, tá? Porque eu atendo muitos homossexuais, tanto homens quanto mulheres, e quem estiver aí na live sabe que é dessa forma que eu trabalho. E eu sempre digo assim: sua psique é masculina, o homossexual, o rapaz, né? O homem. A sua psique é masculina. O que acontece é que a tua ânima, que é essa porção feminina, está mais avantajada, e aí que moram os problemas, porque essa psique masculina, que é homossexual, nem sabe lidar com essa ânima avantajada. Então, existem os abusos, a homofobia e tantas confusões. Com a mulher é a mesma coisa, né? Inclusive, uma questão, até tanto o homem quanto a mulher, de mudar a aparência física para se fazer respeitar, ou para a psique continuar a mesma, né? E a gente nem vai entrar nessa questão de gênero, de cisgênero, um monte de coisa que tem aí, porque eu sempre vou dizer, a psique é a mesma. Se é o gênero masculino, a minha psique é masculina com essa porção. E essa porção é algo, é uma ponte, né? A gente fala que ela não é a tua personalidade. Essa porção masculina nos homens é uma ponte entre a consciência e o inconsciente. Então, daí mora um problema sério. Por quê? A ânima, ela está inconsciente. Em nós, mulheres, o ânimos está inconsciente. Lá, guardadinha, a nossa aparência feminina, do homem masculino. Quando que essa ânima vem à tona nos homens? Nos momentos de sensibilidade, de amorosidade, nas artes e tantas outras coisas. A ânima negada torna os homens histéricos, violentos, agressivos, e aí vem aquela potência que está lá guardada, aquela energia violenta, monstruosa, né, e sombria, e vem quebrando tudo. É uma Né? panela Então, de pressão. uma panela de pressão. Uma panela de pressão. E aí, então, a gente vai dizer assim, bom, estamos falando em empoderamento feminino, né? As mulheres estão buscando ajuda e tal. E a gente está vivendo na contemporaneidade um movimento assim, os homens sendo olhados como fracos. Ah, fulano, os homens são fraquinhos. Nossa, que somos a oitava maravilha, a gente tem empoderamento feminino, a gente tem o sagrado feminino, né? Esses dias eu pesquisando, né? Porque eu estou sempre lendo os livros, tem um livro até antigo. Eu sempre estou escrevendo um trabalho sobre os homens, né? Tem um livro muito antigo que chama Parceiros Invisíveis, a cura e a ferida dos homens. Depois eu A posso gente passar comprou esse ele. livro. Não, a gente já comprou. Inclusive, eu tô Né? lendo Além do Herói. Isso. Sim, depois, se você quiser colocar aí na tua página para o pessoal, que é um livro lindo nossa, me veio o Rio na cabeça, mas é outro autor, já vou falar daqui a pouco dele. Ele escreveu há muito tempo falando dessa questão, dessa contemporaneidade que viria, ele é um indiano, também um psiquiatra, onde haveria uma fragilização, né, um enfraquecimento do masculino, porque as mulheres estão indo à luta e tal. O que é que vem trazendo nessa contemporaneidade? Homens depressivos, deprimidos, adoecidos. Te falo até, né, por conta de pesquisa e por conta do trabalho que eu realizo. Então, mais ou menos assim, uma ideia. As mulheres vão buscando terapia, crianças, jovens, a jovem adulta dos 20, 30, elas vão em busca, porque tem algo que incomoda. Sabe quando os homens vão buscar ajuda? Numa massa maior, tá? Depois dos 40, e uns lá pelos 60, dos 40 aos 60, então, se a gente vai atrás de pesquisa, é um período de adoecimento masculino. De quebra de força, de perda de carreira, de perda da profissão. Daí, esses homens são tomados pela ânima. Então, Rafa, só um pouquinho. Às vezes se for no médico, né, relatando isso, eles falam o seguinte, não é porque a sua testosterona diminuiu. Tá baixo. Sim,
Sim, porque a medicina vai olhar desse jeito, né? Isso. Tanto que a gente fala assim, que esses homens, eles. A gente fala assim, que deprimir, entristecer e tal, é a alma gritando, a ânima gritando, olha para mim. Então a gente fala assim em Jung, né? É um retorno a esse urro feminino que está dentro do homem. É lindo isso, né? É, É sim. lindo demais. Porque, mas é só na aposentadoria que eu posso deprimir? Aí tem aquele monte de trabalho. Lembra, muitos anos atrás eu atendi um alto executivo e tal, e ele estava num programa de aposentadoria, e aí ele me procurou e tal. E ele falou para mim assim, sessentão, como é que eu... Há muitos anos atrás, Rafa, minha mulher, alguém falou de terapia, eu achava assim, bobagem, quem é essa pessoa, esse terapeuta, psicólogo, vai poder falar alguma coisa para mim? Imagina. E eu era muito boa em agora estou para me aposentar, quase perdi minha mulher, meu casamento e tal, e te encontrei. E a gente ficou uns anos trabalhando nesse processo dele, porque havia uma preparação para a aposentadoria interna na empresa, mas não psicológica. Né? E ele trazia muito um sentimento de derrota. Eu não sou nada, eu sou um lixo. Um homem que tinha sido um alto executivo, um vice-presidente de uma grande multinacional. Então, é um homem super valoroso, né? A E aí a percepção que gente ele tinha dele, né? e aí é muito mais complicado, porque aí esse homem que está no topo também não acha que pode, nem imagina que pode ter ajuda. O homem mais simples também não busca ajuda, então tem os vícios. Existem os vícios de todo tipo de viciação que a gente vai vendo. Porque calaram a voz desse homem. Os homens ficam impactados pela ânima, essa porção fica gritando, né, internamente, olha para mim, olha para suas emoções. Os homens não se reúnem em rodinha para contar o que eles estão sentindo. Nunca. Eles nem brincando, nem não brincando. Né? Hoje até coloquei uma provocação na minha página lá, dizendo que os homens precisam muito das mulheres, né? Que a mulher é a parte espiritual, o símbolo, né, feminino, senão eles não caminham. É verdade. Até Sim, vai explicar para o pessoal, porque o homem vem da mamãe. O homem vem da mãe. Então, a primeira referência que o homem tem de força é mãe. Né? A gente sabe disso no uhum. sistema, nas constelações, né? A gente fala que mãe é o todo, mãe é o todo. Né? Tanto que a gente ouve assim, nossa, quando eu perdi minha mãe, perder mãe é uma coisa, perder pai é outra, na relação Sim, familiar. sim, Quem sim. tem família sabe disso, a mãe é o pilar, né? O feminino é o pilar. Então, aquele homem que vira os nossos homens, o primeiro modelo que ele tem é da mãe. E aí a gente fala, então, que esse adoecimento que os homens vão carregando, eles voltam eles querem de volta o colo de mãe, que não existe mais. Então, eu ouço muito das mulheres, que meu marido é um fraco, porque ele virou um vitimoso, porque ele é um dramático, porque ele enche o saco, porque ele não caminha, eu tô lá na lida. Primeiro porque essa mulher não tem esse colinho para dar, né, gente? Tem. Ela tá na lida, com as crianças, com a casa, blá, 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 blá. Aquele homem perdeu a força feminina que está dentro dele. Não é que ele perdeu, tá lá, né? Ele não sabe Ele não identificar. está acessando, né? Não sabe identificar. Então, quando você falou isso do machismo, é isso mesmo, porque esses homens são criados pela mãe, pelo pai, mas eles precisam da referência paterna também, né? A gente é de pai e mãe, e eu achei bem bonito na live do Paulo lá, ele estava falando sobre essa sensibilidade do homem, né? Que os homens precisam colocar para fora, precisam contar, eles precisam dizer. Habitualmente o homem conta para a parceira, né? Uma pessoa outra, tal, mas eles não se reúnem, né? A gente brinca com o clube do Bolinha e do Luluzinha, nós já nem somos Luluzinha, a gente já foi para a luta. O clube do Bolinha, eu brinco que eu falo que deveria renascer, né? Criar um novo clube Sim. onde os homens começassem. Então, eu estou bem assim feliz que tem começado uns grupos de empoderamento masculino, sou muito favorável. Tem se falado muito do sagrado masculino, o que é essa sacralidade, o que é esse sagrado masculino, né? Aham. E já tem em vários estados, né, já está aparecendo assim, alguns grupos conduzidos por homens mesmo, né? Alguns grupos mistos, que eu acho muito lindo, né? Falar do Paulo, que é um professor meu, Paulo Pimon, lá do IP Roxo. Eu sempre elogio ele, ele faz um trabalho lindíssimo, o homem inteiro, com os homens, e volta e meia ele agrupa homens e mulheres.
Venham mulheres também para entender sobre o seu homem. É Muito lindo isso, legal. Sim, né? Então, sim. eu penso que está começando um movimento com os homens, mas também sou favorável a essa busca junto, para que as mulheres pudessem entender, né, sobre a dinâmica deles. Né? Eles demoram muito porque sempre tem uma mãe que protegeu, né? Nós mulheres também saímos muito desse lugar do pai e viramos mamãe dele, né? Um lugar que a gente conhece pra caramba, né? A gente conhece, não conhece? Eu brinco de falar, ó, pôs todo mundo no mesmo balaio, pôs o homem no balaio junto com as crianças. É, Habitualmente, está na dinâmica da vida isso, é o que a gente sabe fazer. Chega uma hora que se sim. rompe. Ah, não quero ser mulher do meu marido. Né? Vira um pau danado, né? Até o brinco que eu falo, quem está em processo é você. E vamos te preparar para enfrentar os leões, porque o homem vai de volta para esse colo e não tem mais. Né? Não tem. O colo da mulher é o colo da mulher, o colo da mãe dele é da mãe dele. Né? É o colo da mãe. Os homens, É. mais quando essa mulher que está em processo terapêutico entender que ela pode ser a grande estimuladora da ânima dele, mas não se colocar no lugar de mãe, né? Exatamente. Que é o quê? Perceber a sensibilidade, valorar a sensibilidade, né? Sim, Porque os sim, homens, eles têm muito para nos ensinar, né? Muito, sim, né? sim. Inclusive, eu tenho meu maridão que vai para o fogão, né? Eu adoro, né? Hoje já não cozinho mais na minha casa. Eles são muito focados. Meu marido é milimetricamente, né? Demora 300 horas para fazer uma comida, mas que fica maravilhosa. Mas se você entrar na cozinha, assim, dele é tudo muito organizado. Assim. Eu não tenho essa organização. Porque a gente, mulher povo, a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? O homem é focado. Então, o homem, ele é, uns anos atrás, uma paciente minha falou para mim que ela tinha contratado um faxineiro para casa dela, Hã, homem. E que tinha sido. E não era para ser o Ricardão, não, dela. Não era para ser o Ricardão dela. E que tinha feito um sucesso aquele homem, porque ele fazia tudo muito perfeito na casa dela. Uma coisa olha que as só. faxineiras ela nunca tinha vivido. Ela saía, levava as crianças na escola, trabalhava e tal. E estava super organizada. Então, os homens eles têm foco, né? São masculinos, e tem a sensibilidade de percepção, né? Ah, mas se a gente for falar do machismo, né? A minha filha é cantora, enfrenta uma barra danada por ser mulher, né? É muito violento o machismo. Os homens sempre estiveram à frente em N coisas, né? Sempre os artistas, e em todas as frentes, o presidente, né? Os cargos de liderança de comando, é sempre Cientistas, para os tudo, né? homens. Porém, é que ninguém conta, mas nas organizações sempre tem um feminino organizando. Sempre tem uma mulher conduzindo, né? Sim. E sabe quando aquela velha frase antiga assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? Eu não sou muito favorável disso, não. Sou favorável que é lado a lado. Ao lado Não de um é? homem tem uma grande mulher, ao lado de uma grande mulher é um homem, porque inverte, né? A gente vai dizer do dar e receber, né? São psiques diferentes, mas a gente caminha para a vida juntos, né? Quando a gente vai entrando nas constelações, nesse olhar sistêmico, a gente vai dizendo assim que não existe o homem que cuida de mim, nem a mulher que cuida do homem. O casal cuida da relação. Relação. E, Quem cuida de você é teu pai e tua mãe, e não depois é? você mesmo, né? E você que se vira. Então, a gente fala assim, que tempo é esse, né? Nessa contemporaneidade? Como estão esses homens? Muitos enfraquecidos, fragilizados, eu ouço muitos no consultório, não sabem nem qual é o lugar que vai ocupar. E o feminino, como não sabe muito lidar com o que está acontecendo com os homens, também ainda passa uma ideia de fraqueza, de fragilidade, há uma desconsideração sobre aquilo que o homem, de alguma forma, ele está produzindo, está fazendo tantas outras coisas muito novas para ele, né? É Muito verdade. nova. Rafa, eu Porque o homem tenho uma aprendeu a coisa aqui. trabalhar. Tem Diga. uma coisa aqui que está pulsando para eu comentar, que a gente foi num seminário de constelação familiar que era só relacionamento de casal, né? E uma das coisas que os facilitadores trouxeram é que
a importância da admiração da mulher pelo homem. Então ele fez um exercício seguinte, ele pegou um homem e uma mulher e colocou um de frente para o outro. E sem dizer uma única palavra, ele cochichou, ele só colocou a intenção. Então qual que era a primeira intenção? A mulher ia olhar para o homem criticando ele, menosprezando e tudo que você imaginar. E o impressionante que se deu foi que o cara, ele foi murchando, ele foi caindo até o ponto de cair no chão. Aí o que o facilitador falou pra gente assim, olha, a intenção que eu coloquei aqui é essa mulher criticando esse homem. Aí ele trocou, palavra, né? Tem nenhuma palavra, só quântico, porque é quântico, né? Então, o que ele campo, fez, né? O seguinte, ele falou assim, agora você vai olhar para esse homem e vai admirá-lo. Procura em você, mas também não diga uma única palavra. Procure em você coisas que você admira nele. Olha, era igual uma flor, uma planta quando estava crescendo. Esse homem foi crescendo e foi enchendo o peito, sabe? Foi estufando assim. Aí o facilitador perguntou para ele, o que você está sentindo? Aí ele falou, por essa mulher eu vou até no inferno. Ela com essa postura. Uau, isso para mim foi muito forte, né? Então, ó, tem uma coisa que eu ensino pro pessoal na terapia, tá? Vocês que estão aí, não dá para ensinar tudo, mas a gente fala assim, ó, o que o homem busca na mulher? Primeira resposta, sexo, carne, não, admiração. O homem só quer ser admirado, só. Eu até brinco com as mulheres, se admirar o homem, você ganha tudo. Com os homens, eu conto assim, ó, para eles, quando eles estão lá em terapia, olha, você sabe qual que é a equação do amor? Tem uns que ficam depois escrevendo, Rafa, me explica aí melhor, que eu não entendi muito. 55 minutos e 15 segundos. Isso eu aprendi há muitos anos atrás com um professor meu de Jung, né? Porque a mulher, ela quer ser vista pelo homem. Ela quer ser cuidada pelo homem. Então, eu brinco com os homens e falo assim, quer conquistar aquela mulher? Então, faz assim, 55 minutos, você acorda, o café da manhã e tal, aí você olha para ela, pergunta como foi o dia dela, como estão as crianças, e se ela te contar qualquer BO, não responda, só ouça. A mulher quer que ele ouça. Não é para falar uma abobrinha, não falar nada. Porque tudo que você falar vai estar errado. A mulher quer uma escuta. Aí você fica ali uns 15 minutos, ó, dos 55 aos 15, tá? Vou brincando com isso. Aí depois, ali pelo meio da manhã, você vai fazer uma coisa lá, outra, mas você passa, olha para ela, dá um cheiro no cangote, uma passada de mão na bunda, se quiser e tal, para você programar seu prêmio para de noite, não é só sexo. Aí vocês vão almoçar, você elogia a comida, sei lá, o prato que compraram fora, alguma coisa, e suporta os gritos das crianças, ela gritando com as crianças, não fala nada, não critica. A não ser que você veja ela surrando as crianças. Mais 15 minutos ou 20 de almoço. Calculeja aí, já falta pouco, né? Lá pelo meio da tarde, final de tarde, já aprontaram as crianças, tá, um lanche da tarde ou o comecinho da noite. Você prepara algo, ela prepara também, vocês sentam, aí você pergunta alguma coisa do dia a dia, ou se ela ficou brava com as crianças, você acolhe, valoriza ela, não toma partido, mas acolhe. Faz uns 15 minutinhos. E depois deu 55, 15 segundos com cheiro no cangote, uma bulinada e vai pro abraço. Tem um livro que fala assim, que sexo começa na cozinha, né? Pode ser, mas os homens não, né? Fica lá, a mulher tá brava, o homem tem até medo de se interessar pelas coisas que a mulher faz, porque a mulher, a gente fala muito, a gente tem várias coisas para contar, e o homem não está treinado essa escuta. Para eles, que a mulher admira ele, normalmente, mesmo que ela não fale para ele, ela fala para as amigas, mas não fala para ele, mas ele sente aquela admiração. E Sim. Isso é a cura do masculino. Né? Eu vejo assim... Pode falar. Fala. Não, pode falar. Não, eu só... Um conto, mas não vai dar tempo de contar tudo, né? Pois é, eu só ia falar o seguinte, que às vezes, né, aquela lá de antigamente que a mãe dizia assim,
quando seu pai chegar. Aquilo era uma valorização da presença desse pai, né? Do Poder, masculino. né? Quando O o seu poder. pai chegar. Chega, a gente se tremia. Quando seu E pai aí chegar. depois, né, eu vou em defesa da psicologia, mas eu também tenho as críticas. Depois, a psicologia moderna, como estou dizendo, não pode traumatizar as crianças, nem traumatizar, né? Porque fica falando. Eu lembro que eu estava na faculdade, em 1900, bolinha, um professor passava um filme que as crianças criam um monte de imagens dessa fala da mãe, como o pai é um monstro, né? Aí depois a psicologia ensinou que não podia, e aí foi todo mundo perdendo respeito pelo pai, porque era a forma que se tinha de ter respeito pelo pai, né? E Exatamente. de dar bênção, se não desse bênção, tal. Tudo mudou, e eu acho que a mudança é positiva, porque a gente está em tempos, né, de muitos estudos e tudo mais, a gente vai evoluindo, né? O que Sim. acontece é que as crianças, elas captam desrespeito no par. Não precisa falar nada, a gente sabe do inconsciente. Olha o que você contou aí das constelações, constelação capta o inconsciente familiar, né? Sim, Então, sim. a mãe que não respeita o homem, a criança não vai respeitar, o Não vai filho também, respeitar o pai. Não e nem o respeita. adolescente, né? Então, eu Não. ouço muito assim dos homens, mas lá na minha casa quem manda é minha mulher. Claro, porque o homem também, vamos dizer que ele se coloca no lugar assim, de, não me comprometo. Também tem isso, né? Tem A também, tem. fragilidade, não vai se tratar, não vai, nananana. Aí também não se compromete nunca com a família, né? Com o par, né? Porque uma criança é 50% cada um, né? A gente já sabe disso. Então você tem que Exatamente. estar lá dando o seu quinhão. Antigamente, lá atrás, né? A gente fala que os homens que iniciavam os meninos no sexo, né? E a mamãe que conversava com as meninas, né? E isso não, a gente diz que essa vigoridade não mudou, caminhando por Bert, né? Por Jung, a gente vai dizer, precisa resolver o complexo materno lá com a mamãe para ficar olhando para o mundo do masculino. Depois de esposar lá uma mulher. Em Bert, que é praticamente a mesma coisa, a gente fala assim, que os meninos precisam ficar na esfera do pai na adolescência, lá pelos 13 anos, 12, por aí, e as meninas voltar para a esfera da mãe para aprender várias coisas sobre o feminino e os meninos várias coisas sobre o masculino. Aí eu ouço assim, Rafa, mas meu pai era um alcoólatra, mas meu pai me abandonou. Alguém masculino precisa substituir, eu preciso ter um mentor, alguém que eu admiro. O homem precisa de um homem, de uma energia masculina que potencialize nele esse aprendizado. E a gente não Sim. está julgando pai, nada disso, mas essa potência do masculino precisa estar dentro. Ser E as crianças desenvolvida, não né? tiveram. Quem não teve, fica manco. Fica manco. Exato. Porque sempre haverá alguém que te traz esse universo, né? Eu tenho uma amiga que, anos atrás, ela adotou um menino, assim, falar rapidinho, e depois, quando ele tinha uma certa idade, um dia ela me ligou e falou que é uma casa só de mulheres, ela não casou, e aí ela falou assim, porque recebi lá um chamado de um pai, porque o meu filho está chamando ele de pai, e o menino bate nele, no moleque que chamava outro de pai, e quando chega em casa ele quebra tudo, fica puto, tá? Então não quero mais que ele me chame de pai. Olha a necessidade dessa, né? Esse menino muito pequeno, o rapaz ia buscar os dois na escola, para ele era o pai, tanto quanto o colega chamava, o amigo chamava. Então, essa força do masculino, ela precisa estar dentro da gente. Né? Não dá tempo hoje da gente falar dos distúrbios que isso causa na psique masculina. Vamos fazer outras lives falando sobre o universo masculino. Sim. Sabe, eu queria Sim, eu muito não, que você. Ah, não eu sei se as queria. pessoas têm pergunta. Minha sobrinha Fê, beijo da tia. Não tem pergunta, eu acho que está ficando bem claro, né? Assim, eu queria que você falasse, porque eu estou lendo aquele livro Além do Herói, e me chamou muita atenção essas fases pelas quais o homem passa até chegar a essa percepção de que eles precisam deixar que a ânima, que está suprimida lá durante todo esse tempo, que ela possa se manifestar para que ele pare de ficar nesse conflito, né? Pelo que eu entendi, entre a psique e a ânima. Parece que fica, né? Eles ficam lutando com isso. Faz Ah, sentido? sim, a gente fala que a psique, né? Psique é o mito, né? Mas a gente fala que a psique, ela é do masculino, do homem, o homem com essa porção. Então, a psique ela é formada
por vários arquétipos, lá, um monte de coisa, mas essa porção que anima a alma masculina é uma porção de extrema potência, forte, vigorosa, que precisa ser olhada. Então, como é que a gente faz isso? Idealmente, já vamos treinando os meninos, criando a facilitação para os meninos para que eles se expressem, para que eles digam, para que eles contem o que eles estão sentindo. De N formas, não precisa ser só na escola, não. Isso começa dentro de casa. E vamos criando as meninas, ensinando para respeitar os meninos também quando eles estão chateados, amargurados, a menina sempre sai na frente contando pelo menino, né? Ou ela vai em defesa do menino, ou ela vai xingando o menino. Então a gente fala assim, idealmente melhorar a nossa sociedade para que os homens tenham voz. Tá, daí os homens que já estão adultos, eles precisam se voltar para essa alma antes que a depressão te pegue. Esse já está deprimido, depressivo, perdeu a força, perdeu o emprego, não sabe para onde vai. Olha para dentro e presta atenção no que é que eu sinto em relação a isso. Então, a gente fala que é um período de deixando as crenças limitadoras, limitantes que disseram, e só você vai poder olhar para a tua alma. Você pode ter ajuda terapêutica, buscar caminhos, né? Mas esse lugar de mergulho é individual, é sozinho. Então, Tem uma eu preciso pergunta aqui, escolher. ó. Olha só. Diga. Rafa, você disse que a mãe é o pilar, mas não é o pai? A mãe é o elo familiar? A mãe não é o elo familiar? A mãe não é o elo? Claro que a mãe é o elo. Tá, não sei quem está perguntando, mas quando eu digo que a mãe é o pilar, porque todo homem vem da mistura de pai e mãe, mas vem dessa força, né, de vida que é a mãe, né? Tanto que a mãe que vai dar teta, a mãe que. Então, há uma super identificação do menino com aquela que cuida da menina também. Então, a gente fala assim, ó, para quem está perguntando, do 0 aos 7 anos, as crianças são mãe. Isso, milhões de estudos dentro da psicologia. Primeiro que do 0 aos 2, mãe e teta é uma coisa única, né? A criança acha que ela é a teta, que ela é a mãe, é uma confusão danada porque ela está envolvida ali nessa questão né, da amamentação. Depois, até os 7 anos, a grande referência das crianças é a mãe. Se não for a mãe, não tem mãe. É a professora, é a babá, é a tia, é a avó, um feminino forte. Olhem quantas figuras femininas a gente tem aí. E o pai faz o quê? O pai vai trabalhar, né? E se essa mãe também trabalha, o pai divide, o pai faz as coisas junto. Mas é só vocês verem qualquer coisa que a criança tem, ela sai correndo atrás da mãe. Mãe, né? Mãe. Tudo é a mamãe. É tão forte essa questão biológica, né? Que tudo é a mãe. Então, essa força não desaparece. Mas quem não teve mãe? Tem as quebras da vida, tem as identificações com outras pessoas. E aí, o pai, respondendo que a pessoa perguntou, é um grande pilar, inclusive, de ser o provedor. A mãe é sempre a provedora afetiva. Mas a gente está vivendo tempos de pai. Tudo bem, tempos de pai, mas a criança precisa de um feminino. Esse pai, ele precisa de uma mulher que ajude ele. Eu não estou falando de esposa, hein? Nem de ter uma outra, mas ele também precisa de uma mulher que ajude ele a ficar na lida com as crianças, porque a criança procura sempre o feminino. Isso é da natureza humana. A gente não nasce da barriga do pai, você nasce da mãe, você está nas entranhas. Então, há lugar para os dois quando a gente está dizendo que é meio a meio a responsabilidade. Mas é um papel muito vigoroso do feminino, muito forte, importante, não mais do que o homem, não, tá, gente? Se ficou isso subentendido, não estou falando disso. Mas eu estou falando de identificação, de pôr no mundo. No olhar de Jung, a gente vai dizer assim, tanto o homem quanto a mulher, a gente pode ficar preso em complexos maternos e histórias mal resolvidas. Eu quero ficar o tempo todo no colo da mãe. Isso também não é positivo para o homem, né? Em sistêmica, a gente fala assim, que a gente precisa tanto da força que a mãe traz, bonança, prosperidade, dinheiro, bens materiais, coisas que têm matéria, né? A mãe traz essa energia, essa força, o feminino. O pai traz o quê? A apresentação dos filhos, homens e mulheres, para o mundo, para ir para a sociedade, para ir para a realidade, e também a profissão. O sucesso na profissão é a mãe. Às vezes as pessoas me perguntam, Rafa, mas profissão é pai ou a mãe? Sucesso na profissão, força, vigoridade, é mamãe, mas a força
para que eu me encaminhe na profissão é pai, porque aí eu já estou no mundo, estou lá fora. Tudo que é lá fora é pai. Olha que forte isso, né? É a Então, força que leva para o mundo, né? a força que leva para se relacionar com tudo lá fora é o pai. Então, é nesse sentido que a gente fala do pilar, tá, gente? Né, a mãe é o pilar, mas o pai também é de uma outra forma. Ô, Ó, Rafa, e teve a um mãe. grande. Ah, pode Pode falar, falar. pode falar. Não, eu ia falar que o Winnicott fala assim, né, que é um dos grandes mestres aí das crianças, que o pai só se corporifica com as crianças, do filho, o menino ou menina, aos 3 anos de idade. Até o terceiro ano, a criança, ela ama o papai, ela dá risada, nananã, né? Ela vai no colo do papai, mas ela volta correndo pro colo da mãe. Porque é cheiro, né? Aquela coisa. Aí lá pelo terceiro ano, um dia a criança desperta e fala, papai. Ela até já chama, mas ela ainda não entendeu quem é aquele sujeito, né? Então, para vocês É. verem como a rivalidade do feminino não desaparece. Olha aqui a Mel. Certo? A Mel é que fez a pergunta. Então, a mãe é o pilar emocional e o pai é o pilar da força. A Mel complementando, a que fez a É, pergunta anterior. a Mel é paciente minha. Olha, se a gente for pensar de pilar e força, Mel, a mãe tem a mesma, tem força e pai também. A força é igual, só que a forma, como é que a gente conduz essa força, se eu posso te responder. Né? A mãe é o pilar afetivo, se a gente for, eu vou simplificar, tá? A mãe é o pilar afetivo e o pai seria o pilar de resolução, de realização, de ir para o mundo, de fazer as coisas. É só a gente olhar para a escola, só tem mãe, né? A mãe vai até, às vezes, no dia dos pais vai a mãe, porque o pai está trabalhando. Ou porque não tem o pai, ou, e vice-versa também, né? Então a gente fala assim, se a gente está falando do masculino, é um tempo de união agora. A gente precisa ensinar isso para as pessoas. A mulher não é mais do que o homem e o homem não é mais que a mulher, não. Os dois precisam dar força Eu um vi do uma outro. frase uma vez que fala o seguinte: nem machismo nem feminismo, mas que encontre aí um caminho do meio para que haja o equilíbrio, né? Sim. Ó, não sei quantos minutos faltam aí, se não tem tanta Nós pergunta. temos 12 minutos. 12 Tá, minutos. então hoje não é aquele conto que vocês fecham os olhos, nada. Vou resumir. Depois eu posso passar por escrito. Tem um conto muito bonito da Marina Colasanti, nem lembro o nome do conto agora, chama A Procura, uma coisa assim, mas eu li um tempo atrás, e esses dias me veio. Tem um homem lá num lugar, assim, não é, né? Vou contar assim rapidinho, que ele só fica o tempo todo olhando para baixo, assim, ele olha para baixo, então ele vê o pé das mesas, num vilarejo, tá? Ele vê o pé das mulheres, ele vê o pé das plantas e ele vê tudo que cai no chão. Ele só anda assim, ó, com a cabeça para baixo, olhando, olhando, olhando. E todo mundo lá naquele vilarejo acha esquisito aquele cara. Em compensação, é como todo mundo começa a dizer que ele tem muito mais do que 2 olhos, que ele vê tudo. E tudo que ele acha, ele vai pondo no bolso. Então, moeda, documento, tudo que está pelo chão, ele não levanta. De noite, quando ele chega da rua, ele joga tudo aqui em cima da mesa, aí ele vai separando, vai pulindo, vai ver o que serve para isso, para aquilo outro. Ele é um colecionador das coisas que estão embaixo. Ele vê o passo apressado das pessoas, a vida louca tal, embaixo. Um dia, ele ouve assim, toc, 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 toc. Quando ele olha, o tempo todo olhando para baixo, ele vê um sapato muito delicado de uma moça, um cheiro, sente um cheiro. Então ele vê a raiz das plantas, ele vê as plantas começando a nascer, então, né? E aí ele sente uma emoção assim, daquele sapato, toc, 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 toc. Esta moça passou a segui-lo. E um dia ela bate lá na porta dele e diz assim: eu te sigo já faz tempo, mas você não olha para mim? Você não quer? Eu estou precisando. Eu perdi um objeto, uma tampa, lá sei lá o quê, e eu estou precisando. Me falaram que na sua casa você tem tudo. Ele mal olhou para a moça e diz: me espere lá fora. Amanhã você vem se encontrar comigo. E aí eles passaram a fazer uma parceria, ele olhando tudo para o chão e ela olhando para o mundo, olhando para a vida. Ele não tinha visto ela direito. Um dia que ela foi lá era de noite, tá? E aí um dia ele percebia assim que aqueles passos demoravam para chegar perto dele, aí ele parava, onde ele estava, lá vinha a moça. Um dia, numa praça, no lugar que eles estavam, ela disse para ele: você não vai me olhar nunca? Ele
Atrevidamente, devagarinho, ele levantou os olhos e se apaixonou na hora por aquela mulher, que seguia ele o tempo todo, que nunca criticou ele e que achava tudo bonito que ele colocava os trecos lá em cima da mesa. E aí, a partir daquele momento, a grande paixão entre eles, essa mulher criou uma admiração por ele e ele simplesmente se perdeu nos olhos dela. Passaram a caminhar juntos pela vida. Queria deixar isso para vocês hoje. Nossa, que lindo! E Olha, é isso, né? O homem e a mulher, quando eles estão em equilíbrio, eu vejo que é assim, é um instrumento afinado, né? Dali pode sair as mais belas melodias. Mas sim, tem também uma, quando o negócio, não, uma tem pessoa uma, falou que o próximo passo é o caminho para a alteridade. Acho que foi a Beth, uma amiga minha, que escreveu. E é isso mesmo, é, a alteridade é quando eu não sou mais do que o outro não é mais do que eu. Esse conto, claro, resumir, tá? Depois eu posso passar por inteiro. É um conto lindo da Marina Colasanti que fala dessa dualidade do dois. E uma das coisas que eu sempre explico lá nos meus grupos de lobas, né? As mulheres que estão por aí sabem que eu falo isso. Sabe como o homem se atrai pela mulher? Uma outra dica? Ou como a mulher se atrai pelo homem? Você sabe, Maria? não sei, assim não. Me fale. De repente Quem eu sei, não sei conquista que sei. o ânimos feminino, olha, pense nisso, hein, mulher? Essa porção masculina nossa fica lá cutucando a ânima do homem, tá? E a ânima do homem é que vem cutucar o ânimos feminino. Isso é a grande conquista. Troca de energia. A mulher se não, se arruma toda, mas na hora que ela quer, ela vai até os infernos. É o ânimo dela que leva ela atrás desse homem. A moça do conto. É a A gente está porção. toda, a gente tá toda montada feminina, mas tem uma potência dentro de mim que faz eu ir atrás daquilo que eu quero. O homem, né? Força, objetividade, ele se arruma todo para a linda dele, aí ele se emociona. Olha o moço do conto, ele olhou para aquela mulher e se apaixonou. Ele foi tomado pela ânima. Olha, que legal! Muito bom, hein? Muito bom. Não, não É sabia, bonito, não né? tinha essa visão, né? Pois Muito é. legal. Olha aqui, Rafa, e quem não tem pai e mãe? O que que você me diz aí? O Miguel fala, e Quem não... quem não tem pai e mãe, Olha, primeiro que a Maria até pode responder, quem disse que não tem pai e mãe? Nasceu de quem? né? Sempre teve pai e mãe. Primeiro, não vi pai e mãe, mas eles estão internalizados em mim. Em cada célula do nosso corpo tá o nosso papai e a nossa mamãe, E né? Isso quando aí essa pessoa precisa. descobrir que está dentro da nossa alma, o pai e a mãe. E aí, figuras que desapareceram fisicamente, mas essa energia mora dentro. Aí eu posso ter figuras que me inspirem, masculino e feminino. Sim, é uma materialização no caso, né? Porque você não teve acesso a isso do seu pai e da sua mãe. Sim, sim. É E os verdade, é a grandes Gilda que está conflitos, falando. né? É, o Miguel ajuda. Ah, é a Gilda. Ela tá no grupo das lobas, né? Ela também tem uma história de orfandade. Vamos contar a história da Gilda Nada. Ela tá no grupo de lobas resgatando essa mamãe que ela não conheceu, né? Também Exatamente. não conheceu o pai, tá resgatando. Por quê? Se você não resgata esse feminino que te deu a vida, você não vai fazer nada com a tua feminilidade. Você não vai conseguir produzir nada, porque olha que a gente está falando de energia material de mãe, né? Como é que a minha vida vai caminhar com prosperidade? Não. Olha aí, alguém escreveu, doutor Elcio. Ah, é o meu dentista. O ânima se apaga um dia. Oi, Elcio, tudo bem? Não, é a ânima, né? A energia feminina dentro do homem, não. Se você está falando de sexo, não sei se é isso, né? A gente não está falando da libido, né? A gente está falando dessa porção feminina não se apaga nunca. E olha que lindo que o Elcio pergunta, porque na metanoia, uma palavrona grande, no meio da vida, esta porção feminina no homem ela fica avantajada. E mal falado, mal
mal tratadas trazem as doenças físicas e as depressões, e os desequilíbrios e os vícios. Não vai desaparecer nunca, viu? Está dentro do homem. O que Mas, acontece é que Jung fala muito disso, né? Naquela época era depois dos 40, 45, 50. A maioria das pessoas, porque os homens eles não falam isso, eles começam numa vibe, assim, num vazio, numa coisa que pode se colocar, ficar preenchendo com os vícios, em doenças físicas no corpo, é a ânima gritando, né? Não sei se o Elcio entrou depois, mas é a ânima gritando, não desaparece. De jeito nenhum. então, nesse momento aí que a ânima está gritando, é o momento propício para o homem ir em busca do autoconhecimento, por exemplo. Porque se ele sabe disso, ele não precisa adoecer. É. Porque ele adoece o quê? Por conta desse conflito, ele entra em conflito porque essa ânima está gritando e aí ele vê essas transformações. Então, o homem adoece porque essa ânima, e é uma energia, ela foi tentada, né? Prisioneira desde criança, com as proibições, com as censuras, com a família que censura, com a sociedade que censura, com a vida que censura. Então, essa energia, ela está latente, ela está gritando, né? A gente fala que o adoecimento nos homens é a ânima gritando, socorro, eu posso te ajudar? É essa porção feminina que está dentro do homem. Interessante, Rafa. Olha, pode tem falar. não, só ia falar é uma música eu acho que é do Gilberto Gil, não sei, que fala assim, eu não lembro de quem, um dia desse eu até coloquei um post, que é quando o homem, e o homem acho que está falando de ser humano, né? Quando o homem balança, a criança segura a mão, né? Tem um trocadilho assim. Sim. A criança, a gente diria que é essa porção da ânima que ficou lá infantilizada. As dores dos meninos, vamos falar da criança, a ferida dos homens, está ligada à ânima, tá? Para a gente ir aprofundando assim um pouco. Está ligado a tudo aquilo que o menino não falou. Olha aqui, se dizia que os homens eram tomados pelos humores, nada mais é que a ânima, isso mesmo. A Beth, a psicóloga também, minha amiga, é isso mesmo. Os humores dos homens estão muito ligados a essa porção feminina. E você sabe que na antiguidade, nos gregos, os oráculos, toda essa questão mística que sempre surgiu, era o momento do homem, o rei lá, o comandante, o arqueiro, tal, quando eles voltavam da guerra, eles iam sempre se consultar com uma pitonisa que contava, olha a porção da ânima, procurando ajuda, procurando um oráculo, procurando uma palavra, procurando alguém que dissesse. Aquele cara que estava lá na guerra, trucidando e matando, voltava tomado por essa energia, mas isso era já da cultura deles, tá? Ele procurava uma orientação com um feminino. Então a gente fala que ele alimentava a alma para poder suportar depois as guerras. Né? Alguém está dizendo assim, então a Beth está falando. Esse mesmo, então o homem, ele é tomado por essa porção também negativa, né? Através desses humores negativos. Então a gente fala assim, quando a ânima do homem está eu sempre falo para as mulheres, a gente está tomado por um ânimo negativo, que a gente fica louca, quebrando tudo e tal. O homem fica histérico, fica com humor horroroso, insuportável, chato, implicante, briguento e violento em alguns aspectos. Rafa, para finalizar a nossa live aqui, o que você diria então, por exemplo, para mim, né, para nós mulheres que temos homens aí acima dos 40 anos, temos nossos maridos, qual um conselho que você nos daria, baseado na sua experiência desse trabalho, do seu estudo, enfim? Em primeiro lugar, aprendam sobre a ânima, porque é surpreendente, né? Ninguém sabe, né? Você mesmo está surpresa e a maioria não sabe também. Ninguém é psicólogo para saber, né? Quem é que está enchendo meu saco brigando comigo? É aquela porção da ânima que meu marido não conta, não fala, nem sabe que existe? Então, a gente, como é mais estudiosa, entre aspas, a gente vai à luta, tal, toma aqui um monte de gente na live, eu aprendi. Então, eu também posso ir denunciando, e contando, ensinando, e vou também startando de banda, como diz o carioca, né? Não fico na frente para ficar recebendo um monte de projeções que esse homem não sabe lidar com a ânima, ele projeta em mim, eu fico recebendo tudo que é lixo do outro. Né? 27 segundos.
Se eu aprendo a identificar, não vou pegar para mim nada que é meu filhinho, fica com a sua ânima aí. Eu aprendo a olhar melhor. E não quer dizer Muito que a gente vai bom. virar santinho intolerante, mas é aprender, estudem É, mais, participe mais das lives, aí, ó, eu quero aprender, isso mesmo, vamos aprender, isso, porque aí vamos marcar outra live pra gente falar. os homens ficam melhores e a gente também. Tá bom, Três querida? Mas, segundos, ó, beijo, beijo.